Graça e paz, povo de Deus, mais uma leitura para a glória de Deus. E hoje nós vamos estar meditando nos livros, aleluia, de 2 Reis e começando o livro de João. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar meditando no capítulo 7, 8 e 9 de 2 Reis, aleluia, e no capítulo 1 de João, do versículo 1 ao versículo 28. Vamos iniciar a nossa leitura, louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 Reis, capítulo 7. Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. O exército dos sírios foge. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa na pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se ele nos deixar viver, ficaremos vivos. E se nos matar, aleluia, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago o rei dos heteus e dos egípcios e o seu exército para o atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar sua vida e abandonado as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali, e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram e entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devemos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento do sírio, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos nem ouvimos ninguém. Os cavalos, os jumentos estão lá amarrados e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida e aí nos pegarão vivo e conquistarão a cidade. Um dos oficiais disse: os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens com 5 dos cavalos que restaram, para que assim podemos descobrir o que foi que aconteceu.
Eles escolheram alguns homens e o rei mandou em 2 carros de guerra, com uma ordem para descobrir o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o rio Jordão e gritaram por toda a estrada as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiram. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios. E conforme o Senhor tinha dito, 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada foram vendidos por uma barra de prata. Acontece que o rei de Israel tinha colocado seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito, quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada seria vendida em Samaria por uma barra de prata. E o oficial havia respondido: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu havia respondido: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo no portão da cidade. Aleluia. Capítulo 8 de 2 Reis. A mulher de Sunem volta para a sua terra. Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimento. Disse também que a fome ia durar 7 anos naquela terra, e por isso ela devia sair de lá com a sua família e morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra do Filisteu, onde ficou 7 anos. Quando passaram os 7 anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei a fim de pedir que o devolvesse a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. E Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento, a mulher chegou para fazer o pedido ao rei. Então Geazi disse: ó rei, aqui está a mulher e aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela e também o valor de todas as colheitas que as suas terras havia produzido durante os 7 anos que ela havia estado fora. Eliseu e o rei da Síria. Eliseu foi até a cidade de Damasco numa época em que o rei Ben-Hadad da Síria estava doente. Quando o rei soube que Eliseu estava lá, disse a Azael, um dos seus oficiais: leve um presente para o profeta e peça a ele que consulte a Deus o Senhor para saber se eu vou ficar bom. Então Azael carregou 40 camelos com todos os tipos dos mais finos produtos de Damasco e foi falar com Eliseu. Quando se encontrou com ele, disse: o rei Ben-Hadad, que é como se fosse seu filho, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da sua doença. Eliseu disse: o Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. E ficou olhando firmemente para Azael durante tanto tempo que ele ficou sem jeito. De repente Eliseu começou a chorar e Azael perguntou: por que é que o Senhor está chorando? Eliseu respondeu: porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. E continuou: você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel, vai matar os moços, esmagar as crianças e rasgar a barriga das mulheres grávidas. Como poderia eu chegar a ser tão poderoso?
perguntou Azael. Eu não sou ninguém. O Senhor Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria, respondeu Eliseu. Azael voltou até o lugar onde estava o rei Ben-Hadad e este lhe perguntou: o que foi que Eliseu disse? Ele disse que o Senhor vai ficar bom, com certeza, respondeu Azael. Mas no dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou bem e com ele sufocou o rei. E Azael ficou no lugar de Ben-Hadad como rei da Síria. O reinado de Jeorão de Judá. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Jeorão tinha 32 anos de idade. Ele governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe de Israel, e Jorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel, como as famílias de Acabe havia feito. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com seu servo Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Zaim. Ali eles foram cercados pelos edomitas. Para escapar, Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite, e os soldados de Jeorão fugiram para suas casas. Esse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também se revoltou. Todas as outras coisas que Jeorão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi, e o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. O reinado de Acasias de Judá. No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Orim de Israel. Por ser apresentado como rei de Acabe pelo casamento, Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus, o Senhor. O rei Acasias se ajuntou com o rei Jorão de Israel a fim de guerrear contra o rei Azael da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote de Learde e Jorão foi ferido na batalha. Então ele voltou para a cidade de Jeruel a fim de tratar dos ferimentos. Acasias foi até lá para visitá-lo. Capítulo de número 9 de 2 Reis. Jeú é ungido para ser rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: apronte-se e vá até Ramote de Learde. Leve este jarro de azeite. E quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Nice. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. Aí derrame azeite na cabeça dele e diga: O Senhor Deus anuncia que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi até Ramote de Learde e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: eu trouxe uma mensagem para o Senhor. Jeú perguntou: com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois, aleluia. Então os dois foram para uma sala e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: o Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto: eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas
e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baasa, filho de Aías. Jezabel não será sepultada, o seu corpo será comido pelos cachorros, perto da cidade de Jeruel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu dali e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam os seus companheiros e eles perguntaram: tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria, respondeu Jeú. Não sabemos não, disseram eles. Conte o que ele disse. Jeú contou. Ele me disse que o Senhor anuncia isto. Eu estou ungindo você, Jeú, para ser rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar, e tocaram corneta e gritaram: Jeú é rei. Jeú mata Jorão. Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jeruel, tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote de Gileade, na batalha contra o rei Hazael da Síria. Por isso Jeú disse aos seus colegas oficiais: se vocês estão do meu lado, não deixe que ninguém saia escondido de Ramote de Gileade, para ir avisar os moradores de Jeruel. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jeruel. Jorão ainda não tinha sarado. O rei Acasias de Judá se encontrava ali fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jeruel viu Jeú e os seus soldados chegando e gritou: veja alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. Os mensageiros foi encontrar-se com Jeú e disse: o rei quer saber se o Senhor vem como amigo. Isso não é da sua conta, respondeu Jeú, e mandou: passe para trás de mim. O guarda que estava na torre de vigília contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. O outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú. E novamente ele respondeu: isso não é da sua conta, passe para trás de mim. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando. E disse também: o chefe do grupo está guiando o seu carro de guerra, como um louco, exatamente como Jeú faz. Apronte o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado e então ele e o rei Acasias saíram cada um no seu carro para ir ao encontro de Jeú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou: você veio como amigo? Jeú respondeu: como podemos ser amigos quando ainda continua a feitiçaria e a adoração de ídolos em que Jezabel, a sua mãe, começou? Então Jorão virou seu carro e fugiu gritando para Acasias: é uma traição, Acasias. Mas Jeú puxou a corda do seu laço com toda a força e atirou uma flecha que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú, Abdicar e o seu ajudante pegue o corpo dele e jogue no campo que era de Nabote. Lembre que quando nós dois estávamos juntos, andando a cavalo, atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor disse estas palavras contra Acabe: ontem eu vi o assassino de Nabote e dos seus filhos, e prometo que castigarei você aqui, neste mesmo campo. E Jeú ordenou o seu ajudante: pega o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, o Senhor. A morte de Acasias.
O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro na direção da cidade de Bet-Agã. Mas Jeú perseguiu e disse ao seu soldado: mate Acasias também. Ele os feriram quando ele ia no seu carro pela estrada, que sobe para Gu, perto da cidade de Ibelão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megido, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho